Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você interage, se conecta com vibrações de paz, luz, harmonia, que envolvam a você e a toda a sua família. Lembramos sempre a importância de você que nos acompanha, que nos assiste, participar com perguntas, com observações, unindo-se a nós nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Trouxemos, para a abertura do programa desta manhã, uma mensagem do livro Vinha de Luz, trazida a nós através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, a mensagem de Emmanuel, e ela se intitula Não Só. Separamos um trecho que nos chamou mais a atenção. E então Emmanuel nos diz: indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, intitulada Anti-Obsessão, ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que está no livro Paz e Renovação, Psicografia de Chico Xavier. Então, Albino nos convida a refletir quando diz: prejudicial qualquer atitude tendente a acirrar a intemperança ou ódio de nossos adversários. Forçoso transformá-los para o bem, a preço de humildade e de amor. Não vale caminhar sob o lenho da mágoa. Aconselhável dissolver o peso morto de quaisquer golpes na fonte do esquecimento. Inútil gritar contra as próprias dívidas. Imperioso examiná-las com serenidade, para configurar com elas a maneira mais segura de pagamento. Ruinosa qualquer irritação à frente do obstáculo. Razoável estudá-lo para a devida superação. Absolutamente negativa a decisão de agitar as próprias cadeias. Justo analisar os motivos da prisão, a fim de saná-los. Amigos, convençamo-nos de que aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos, sejam quais forem, são pontos de contato para tomadas de obsessão, e toda obsessão é entretecida de trevas. Não adianta, dessa forma, esbravejar
contra as sombras. Para arredá-las, é preciso acender uma luz. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau, realizará palestra especial. Será amanhã, dia 6 de outubro, a partir das 8 horas da noite. A palestra será com Maria de Fátima Costa. Ela abordará o tema Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. Ela é autora de livro que tem o mesmo título e que estará sendo lançada durante o evento. A entrada é franca e todos estão convidados. E hoje continua o seminário As Cartas da Imortalidade, na SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situada na Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Hoje vai começar às 8h30 da manhã. E as Cartas da Imortalidade têm como tema central nem o céu, nem o inferno. Participações de Clóvis Nunes, Tailane Cavalcante e Newton Souza. Então, todos estão convidados. Começa às 8h30 da manhã, daqui a pouquinho. Soares? O Centro Espírita Apolo, situado na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número, no centro de Bezerros, é a rua da antiga delegacia. Estará realizando hoje, dia 5 de outubro, no horário de 9 horas às 15, capacitação para evangelização infanto-juvenil. O evento é direcionado a trabalhadores de instituições espíritas da região que desejem participar. Maiores informações através do telefone DDD 81 997 45 0392. Agora acompanhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida. Os que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve.
e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Referência a João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e versículo 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Agora, acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas terças às 8 horas da noite. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Resposta dos Espíritos. Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir lhe seja permitido voltar, para concluir a vida, e que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Vamos agora para o Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, lemos: Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem As Cartas do Cristo. Faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem pelo planeta
endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor. Seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margens a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva ao Senhor, do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. E agora, onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. Vamos agora para o segundo momento do nosso programa. Passo a palavra para Soares. Agora estamos naquela parte onde você pode registrar perguntas, tirar dúvidas, participar junto conosco na divulgação da doutrina espírita. E hoje, pela manhã, queremos reforçar o convite. 2 eventos importantes. Um deles ocorre em Bezerros, que é o curso de treinamento para evangelizadores da infância e juventude. Esse evento se realizará a partir das 9 horas da manhã no Centro Espírita Apolo, que é na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número. E telefone para melhores informações, DDD 81 997450392. E o outro evento em nossa cidade, esse, é a Cartas da Imortalidade, que a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realiza. A SEEC fica na Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Queremos lembrar que nesse evento, a participação do médium Newton Souza é em cartas psicografadas. Então, a SEEC sempre organiza esse evento, possibilitando àqueles
que desejem participar da possibilidade de receber alguma carta, alguma mensagem psicografada, se dirigirem a esse evento. Ainda dá tempo hoje, começa às 9 horas da manhã. Então, é os 2 eventos mais importantes que nós queríamos reforçar. O convite, aliás, hoje é a partir das 8h30, começando agora, Isso, mas vai se isso, estender até o final da tarde, né? Até, principalmente no período da tarde, estará havendo a parte das cartas psicografadas. Então, Silmara, dê uma isso. olhada aí no chat, como está, se temos alguma pergunta. Vamos iniciar aqui dando o nosso bom dia para o nosso amigo José Orlando do Gemafim Cupira, que tem reuniões públicas todos os domingos às 4 horas da tarde. E hoje tem palestra, né, com o professor Machado do Gemafim Recife. Então, todos estão convidados. Bom dia aqui para a nossa amiga Vânia. Bom dia, que Jesus abençoe o nosso domingo. Assim seja. Um abraço para você, para Saulo, Lalinha. Que Deus vos abençoe. Olha aqui, Ana Paula Pimenta Lemos. Bom dia, amiga. Olá, olá. Seja bem-vinda. Que Deus e Jesus te abençoe. Volte sempre aqui, compartilhe, divulgue, participe com a gente. Pode deixar também sua pergunta referente ao tema ou não, tá certo? Bom dia ao nosso amigo, trabalhador também da casa, né, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, o Elke Carvalho. Bom dia a todos. Bom dia, Josélio, bom dia, bom te ver por aqui. Bom dia também a nossa amiga Maria Lúcia, bom dia. Bom dia também ao nosso amigo Carlos André. Bom dia a todos, muita paz, assim seja. E bom dia ao nosso amigo Edson Roberto, que aqui se apresenta pelo canal Estudo do Livro Nosso Lar. Aproveitem, quem não estiver aí inscrito, aproveite para se inscrever e participar, né, do estudo que ocorre no canal Estudo do Livro Nosso Lar. E ele traz aqui uma referência da pergunta que eu vou colocar aqui, da pergunta que foi do Livro dos Espíritos. A pergunta, para quem não estava presente, chegou depois, eu vou ler aqui antes de colocar a observação dele, que foi a questão 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. E aqui o nosso amigo traz importantes reflexões sobre essa pergunta, esclarecimento ao dizer assim, primeiro ele diz, bom dia, bom dia. Ele diz, há suicídios inconscientes causados pelos desgostos, pela vida, sem ação direta contra a própria vida. A mente abre portas a enfermidades, levando à morte precoce, suicídio. Quer fazer a observação sobre esse esclarecimento de nosso amigo Edson Soares? Sim, é interessante. Realmente, nós aprendemos com a espiritualidade, e hoje isso é confirmado com a medicina, né, com a neurociência, o impacto que as emoções desagradáveis, emoções como tristeza, como revolta, como contrariedade, como desequilíbrios emocionais em geral, causam impacto, primeiramente, no nosso sistema imunológico, nos tornando mais frágeis às doenças. E aqueles que habitualmente alimentam esse tipo de emoção, acaba fragilizando a sua estrutura orgânica por decorrência. Torna-se uma espécie de suicídio indireto nesse ponto. Por outro lado, quando nós investimos nos sentimentos nobres, no amor,
na caridade, na ajuda ao nosso próximo, nós fortalecemos o nosso sistema imunológico e nós podemos, através de ações renovadas no bem, reequilibrar o desequilíbrio que houvera nos causado quando demos acesso às emoções negativas. Mas o que é importante destacar é que, através do livre-arbítrio, nós somos totalmente responsáveis. Às vezes, tomamos ações, nos envolvemos em emoções que prejudicam, que diminuem a nossa existência no corpo. O suicídio indireto. Outras vezes, podemos optar por ações nobres, por emoções sadias, por fortalecer o nosso sistema imunológico. Recuperamos-nos de energias gastas em desequilíbrio. Mas o mais importante de tudo é sabermos de que, na medida em que estivermos trabalhando a nossa renovação espiritual, nos abrindo mais a que o Evangelho do Cristo nos renove interiormente, aí nós aumentamos, nós passamos a ter moratórias, a viver com mais aproveitamento a experiência no corpo e, desse modo, voltarmos ao plano espiritual no nível de equilíbrio e de paz, resultado das boas escolhas que temos feito. Silmara, dê uma olhadinha no chat outra vez e vejamos se tem mais alguma pergunta. Para completar tudo isso que você estava falando, ele ainda coloca aqui, ó, há pessoas que perdem a alegria de viver pela perda de pessoas queridas. Exatamente. Viver o luto é importante viver, mas tem que ter um cuidado para que esse luto não se prolongue, porque aí a gente vai alimentando aquele sofrimento, aquela tristeza, né? E como Edson deixa claro aqui, vai perdendo a alegria de viver, vai vendo a vida sem sentido. Então, precisa ter um cuidado, é importante, né? Aquele momento do luto, é natural, né? Afinal de contas, a gente não vai ter a presença física da pessoa, né? Mas nós sabemos que a vida continua, a vida não cessa, né? Como diz André Luiz no livro Nosso Lar. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Então, temos que estar conscientes, né, que a morte ela é um processo de retorno à vida real. Né? Então, a gente fica triste, mas a gente não pode deixar se envolver, se alimentar. A gente não pode se alimentar dessa tristeza por muito tempo, senão a gente adoece. E aí Edson coloca aqui, perfeita elucidação, Soares, muito bem. E aí o Elke coloca aqui, Sim. Gratidão a Jesus e à espiritualidade por nos possibilitar tantas atividades no movimento espírita em nossa cidade, em todo o Agreste. Parabéns pelo trabalho, amigos, junto a Jesus e Kardec. Sempre. Soares, eu percebi, você quer fazer alguma observação? Não, nós podemos passar para uma pergunta relativa ao programa de hoje. Então, deixa eu te dizer uma coisa, as perguntas ficaram com você. Então, tudo bem. E aí eu Vamos vou fazer o então. seguinte, tem uma questão aqui que eu gostaria de fazer, Mas vem cá, o celular teu está aí? está assim, Então, eu vou mandar agorinha pelo WhatsApp. certo, mas deixa eu fazer a minha pergunta, é À referente ao vontade. tema, Certo. já que esse mês, inclusive, lembrando, esse mês é o mês de aniversário, nós estaremos completando um ano de programa no dia 20, né, Sim, deste mês. exatamente. E no dia Muito bem. 19, nós vamos ter um programa especial
com a participação mais que especial do nosso amigo colaborador aqui dos domingos, nosso amigo Edson Roberto, que vai estar conosco, e o tema que vamos falar, o tema central vai ser caridade. E em cima desse tema, Soares, logo aqui no comecinho, né, já que a gente vai falar sobre a caridade, para a gente, assim, já começar a sentir o gostinho, como é que vai ser, Soares, como é que a gente pode entender a caridade do cristão fiel? Muito bem. As perguntas já devem ter chegado aí contigo. Sim, E senhor. aproveitando essa pergunta sua, Sim. a gente havia colocado assim: por que a caridade, sem um conhecimento elevado e útil, ela é incompleta? Porque Hum, essa questão, a mensagem não só do Espírito Emmanuel, que está uhum, no livro Vinha de Luz, nos traz elucidações que abrangem essas duas questões. Aqui tu citasse essa aqui. uhum, Emmanuel diz assim: indispensável, ou seja, é muito importante que a caridade do cristão abunde em conhecimento elevado. E aí ele deixa bem claro porque ele nos chama a atenção sobre isso, porque ele diz assim: muitos crentes preferem apenas dar, outros preferem simplesmente saber, ou seja, tomar conhecimentos. Todas as duas atividades dessa espécie são importantes, mas estão incompletas. E aí Emmanuel, de uma forma magistral, nos traz a síntese em palavras do que ele quer nos chamar a atenção. Aí ele diz: bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Vamos entender por quê. Porque é tão importante o conhecimento estar associado à caridade, ou à bondade, como aqui é citado. Porque é tão importante que o pão, o alimento físico, esteja associado à luz, o alimento espiritual. A importância disso não é só para aquele que recebe a nossa ajuda, mas é para nós mesmos. Pelo fato de estarmos vivendo no mundo de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos, mesmo os necessitados, encarnados ou desencarnados, muitas vezes se envolvem nos sentimentos da ingratidão, da desvalia, do não reconhecimento. E aí nós notamos, muitas vezes, que as pessoas, sem terem associado a sua autoiluminação, o seu autoconhecimento à prática do bem, iniciam-se em atividades de amparo social, atividades inclusive na casa espírita, que normalmente tem o seu espaço semanal para atividades como entrega de sopa, de feirinhas, atividades filantrópicas. Muitas vezes a pessoa se envolve na atividade e deixa de lado a busca da iluminação pelo conhecimento espírita. E quando é alvo de ingratidão, de desconsideração, de menos importância ao bem que ela fez, ela se sente magoada. Às vezes até se afasta daquela atividade do bem. Porque ela não percebeu que, como Emmanuel aqui adverte, que é imprescindível fazer o bem com conhecimento, para que o nosso bem, a nossa caridade, se expresse com abnegação, com renúncia, sem quaisquer aspecto de reconhecimento ou retribuição por aqueles que sejam alvo da nossa ação do bem. É preciso estar
envolvendo-se nas atividades da caridade, mas já tendo, primeiramente, exercido a caridade para consigo mesmo. A caridade da autoiluminação, do conhecimento e do estudo da vida espiritual, para que, amparando e ajudando pessoas que, muitas vezes, podem retribuir com ingratidão ou desconsideração, isso não nos desestimule a continuidade do trabalho do bem. Portanto, Emmanuel nos adverte de forma muito significativa. É preciso que o ato de dar, a nossa atividade no bem, esteja amparado pela iluminação, pelo conhecimento espiritual. Tanto para nós como para aquele que recebe. Por isso é que é tão importante, sempre que possível, associar atividades filantrópicas com a casa espírita, para que aquele que busque a ajuda material perceba que está recebendo numa instituição espírita que ensina o Evangelho de Jesus, que estimula a ele a não só receber o pão material, a receber também o pão espiritual. Era isso que eu podia aqui esclarecer. Se quiser complementar, Silmara, ainda há tempo para mais uma pergunta mais adiante. Dá? Então vamos para uma próxima pergunta. Com base no Evangelho de Jesus, podemos identificar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Isso é muito importante. Olha, de todos os evangelhos que estão na Bíblia, só o Evangelho de João é que fala da promessa do Consolador prometido. Marcos, Lucas, Mateus não tratam dessa questão. Mas João trata, e trata de uma forma minuciosa, para deixar bem claro os fatores que identificariam a presença do Consolador entre aqueles chamados à divulgação do Evangelho do Cristo. Então, Emmanuel deixa o registro no capítulo 14, primeiramente nos versículos 15 a 17, depois no versículo 26. Quando junta esses versículos, as características colocadas por João são aqui o Espírito de verdade, consolador que Jesus se refere, ele viria lembrar os ensinamentos de Jesus, mas viria também complementar esses ensinamentos, porque João coloca assim, de que a missão do Consolador é ensinar todas as coisas. Está registrado assim no Evangelho de João, no Novo Testamento. É evidente que Jesus não houvera ensinado tudo. Por isso ele diz que esse papel seria desempenhado pelo Consolador. Mas que viria lembrar os ensinos. Seria preciso se passar tempo, séculos, para que os ensinos de Jesus passassem para uma linha de esquecimento, de controvérsias, de conflitos no entendimento humano. E o Consolador viria restaurar isso. É o Espiritismo. Só a doutrina espírita lembra a essência do ensino de Jesus e acrescenta informações que se aliam, se unem aos ensinos do Cristo, através dos detalhes sobre o mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre a justiça de Deus. De fato, o Espiritismo é o Consolador prometido. Silmara, temos alguma questão que chegou de última hora? Dê uma olhadinha.
Temos Caso aqui tenha uma chegado observação ainda a uma sobre observação ótima. uma observação. O homem que trabalha no bem aqui na Terra deve se acostumar com a solidão dos cismos. A referência está no livro Fonte Viva, capítulo 70, intitulado Solidão. Interessante Não a é? referência, né? Que Não o é? Edson nos traz. A solidão dos cimos. Cimos, uma referência àqueles que conseguem subtrair-se da grande massa. Cimos vai lembrar o topo da montanha. Então, na medida que nós nos espiritualizamos, que aderimos de coração ao Evangelho do Cristo, é natural que muitos não nos entendam, que pessoas que antes eram do nosso relacionamento não se sintam mais estimuladas a estarem conosco. E nesse aspecto, a nossa espiritualização, bem alicerçada no Evangelho do Cristo, deixa bem claro para nós: jamais estamos sós. Ao nosso lado, espíritos amigos, nosso anjo da guarda, parentes e amigos que já partiram para o mundo espiritual, amparo dos trabalhadores do Cristo. Sempre estamos muito bem acompanhados. Então, Silmara, vamos concluir nosso programa. Vamos, não desanimemos no trabalho da caridade. É isso aí, assim seja. Lembrando mais uma vez, dia 19, nosso amigo aqui do estudo do livro Nosso Lar, Edson Roberto, da AME, estará conosco, uma live especial, onde o tema central é a caridade. Então, todos estão convidados. Agradecemos a Deus, a Jesus, a grande oportunidade de estarmos aqui, de mais um programa, realizado com muito carinho, com muito amor. Então, rogamos a Jesus que abençoe nosso dia, a nossa família, os nossos lares, um excelente início de semana, muita paz em seus corações. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Não esqueçam de compartilhar, tá? Dá aí o seu Exato. like e compartilhar para que o YouTube divulgue mais o nosso programa. Jesus nos ampare sempre. Um Assim ótimo domingo. seja. Até lá.